ver aqui se já conectou, tudo certinho. Vamos lá. Muito boa noite a você que está chegando agora aqui no YouTube. Que a graça e a comunhão de Deus, o Espírito Santo, esteja com cada um de vocês. É uma alegria poder estar contigo mais uma noite, compartilhando a palavra de Deus. É um tema importante e você será agraciado com a palavra de Deus. Temos aqui o orador da noite, pastor Demóstenes Neves. Daqui a pouco irá explanar aqui a palavra de Deus sobre o tema que foi proposto essa noite. Também está conosco o pastor Elvio, líder de mordomia cristã da Associação Pernambucana. Boa noite, pastor Elvio, tudo na paz? Boa noite, meu amigo pastor Jadson, boa noite ao pastor Demóstenes e a todos que estão nesse momento acessando e assistindo a gente ao vivo aí, direto do canal Goiânia, aqui na Associação Pernambucana para todo o Brasil e para todo mundo. Que Deus abençoe a todos. Pastor Jadson, uma bênção, viu? Parabéns. Amém, meu amigo, amém. Pastor Demóstenes, eu estou aqui no distrito de Goiânia, Pernambuco. O distrito de Goiânia já está aqui conectado, já está ligado. Já estão chegando ali, já estão mandando um abraço para nós. Bênção demais. Só que além do distrito de Goiânia, aqui em Pernambuco, tem um distrito de Jaboatão, que também está conectado conosco. Tem também um pessoal do Espírito Santo, e a partir das 20 horas irá entrar conosco também. Pastorzão, creio que será uma bênção para todos nós, tá? Desde já e agradeço por ter aceitado o convite para estar conosco nessa noite. O pessoal que está entrando lá, aqueles que têm algum pedido para fazer, algum agradecimento, vão fazendo aí, enquanto a gente vai aguardando um pouco o pessoal chegar, tá? Enquanto isso, eu vou agradecer aqui ao nosso bom Deus pelo dom da vida que Ele nos concede todos os dias. É uma bênção, apesar de muita coisa que está acontecendo nesse mundo aí fora, Deus tem preservado a minha vida, a vida da minha família. Apesar de ter pego o Covid-19, mas Deus preservou a minha vida e toda a minha família, tá? Esse é o meu agradecimento e o meu pedido especial aqui. Estejamos cada vez mais ligados a Cristo Jesus, porque o mundo que a gente está vivendo está cada vez mais indo de mal a pior, mas Deus tem preservado cada um de nós. Pastor Elvio, pastor Demóstenes, tem algo que queira pedir, que queira agradecer? Fique à vontade. Eu ia dizer assim, começa pelo mais velho, mais tá, né? Quanto mais velho, mais coisas a gente tem para agradecer. Correto. É verdade. E mais dependente de Deus a gente fica. Amém. É aquela história de você sair para viajar com um carro novo, você fica mais confiante. Mas quando o carro é velho, você ora mais. Você vai mais devagar, você pede que o pessoal ore por você, então você fica mais dependente, porque você sabe que você está mais frágil, né? E que muitas coisas já passaram do prazo de validade, né? Então, a gente fica mais dependente. A não ser algumas pessoas que não têm o temor de Deus e, às vezes, ficam mais arrogantes. Mas, graças a Deus, à medida que o tempo passa, eu fico... Em minha fraqueza, eu me sinto forte, porque minha fortaleza vem da força de Deus, né? Então, eu agradeço a Deus as mesmas coisas que você agradeceu, nos preservar com vida, ter guardado na fé aqueles que dormiram em Cristo pela Covid ou qualquer outro motivo, que a Bíblia diz, bem-aventurados, felizes os que dormem no Senhor, os que morrem no Senhor. Então, nós temos que ter essa esperança e viver com o coração pleno de gratidão todo o tempo, né? Em tudo dai graças, e dai graças o tempo todo, porque Deus é bom o tempo todo Deus é bom, né? Um privilégio estar com vocês, pastor Elvio, pastor Jadson e demais que estão participando, que irão entrar aí e conectar. E desejo que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Pastor Elvio, meu amigo. Pois não, olha, para nós é uma alegria muito grande, pastor Jadson, Demóstenes, os demais que estão assistindo.
ser grato a Deus é um motivo constante, né? Diariamente e dentro do dia, em vários momentos. Deus tem sido maravilhoso, tem suprido, tem providenciado as necessidades da vida pessoal, da família, do trabalho, né, em todos os aspectos da saúde. Deus tem cuidado da sua igreja, do seu povo. Eu sou muito grato. Aqui a Associação Pernambucana tem muito a agradecer, mas muito mesmo nesse período da quarentena. Nós pudemos observar e ver claramente como a mão poderosa do Senhor conduziu esse campo em meus desafios. Não foi fácil, né, para ninguém, mas Deus manteve, susteve e supriu as necessidades do nosso campo, de cada família, de cada membro, não é, de cada pastor, e por isso a nossa gratidão constantemente, né? Eu quero fazer uma outra gratidão aqui, por ter mais uma oportunidade de ouvir o pastor Demóstenes. Ele foi meu professor no IAN, na formação do teológico, não é? Ele não só tem conteúdo assim especial, homem de uma inteligência diferenciada, mas acima de tudo, e eu sei que o êxito espiritual de toda a história do pastor Demóstenes, e hoje ainda, é porque ele é amigo de Deus, ele é dependente de Deus, e tem esse espírito agradável, alegre, descontraído, de trabalhar temas complexos, sem perder a essência. Então, pastor Demóstenes, para nós é uma alegria imensa poder ouvi-lo, e tenho a certeza de que aqueles que também irão ouvir, que não serão poucos hoje, serão abençoados e terão a sua vida acrescentadas em valores, aprendizados e revelação divina. Deus abençoe o senhor, ao pastor Jades também, o meu amigo pastor Jades Guerreiro, líder, tem sido uma bênção aonde vai. Então, eu não tenho dúvida que essa noite será uma grande bênção. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Amém. Deus seja louvado. Pastor Demóstenes e Elvio, tem um grupo aqui especial que está chegando aqui conosco, a Igreja de Patininga, o BU Central, muita gente está entrando aqui. O Hércules está mandando um abraço para o pastor Demóstenes, ele disse que nunca esquece uma aula de cristologia que o senhor deu para ele. Eu não sei qual foi o ano, mas foi isso aí. Isso pode ter décadas, viu? Isso pode ter mais de 25 anos aí atrás. Pois é. Aí Ou pode ter sido mais recente, não sei. Mas, de qualquer forma, eu agradeço a lembrança. Amém. Tem o pastor Jonathan Rocha. Lembra dele? Jonatas, o quê? Jonathan Rocha. Ah, sim, lembro. Foi monitor junto comigo lá. Me lembro. Não é um baixinho moreno? Isso. Tá junto dele. conosco lá. Simpatia pura. Isso. Ele disse que o senhor foi orientador do TCC dele, disse que nunca esquece. Não esqueceu porque foi coisa boa, né? Isso. Ou um trauma também, pode ser. O Hércules falou que ele teve aula com o senhor em 95. Então, faz algum tempo já, né? Faz um tempinho. Mas vamos lá. Pastor Elvio, amigo, o senhor poderia orar para nós? Depois da oração, pastor Demóstenes, o senhor vai apresentar a temática desta noite, tá bom? Vamos falar com Deus. Ok. Vamos orar, vamos buscar Deus. Querido Deus, bondoso e eterno Pai, é com gratidão no coração e alegria que estamos nessa noite diante de Ti, Senhor, conectados pela tecnologia, mas juntos pelo propósito e pelo desejo de ouvir a Tua voz, que será transmitida pelo pastor Demóstenes, que ao longo da vida, ao longo da sua história, ao longo da sua dedicação ao curso de teologia como professor, como diretor do SAUD, tem sido uma grande bênção na formação de pastores, de famílias e de líderes. Por isso, nossa gratidão, Senhor. E nessa noite, certamente, todos aqueles que estaremos conectados, receberemos do céu instrução, conhecimento, para ampliar fronteiras, tanto na vida física, mental, como espiritual, para podermos, Senhor, bem assim, te adorar de forma plena. Obrigado por essa oportunidade que tu nos dás. Que o teu Santo Espírito, de agora em diante, seja o nosso diretor, o orientador, que possamos estar nessa esfera celestial,
prontos para ouvir a tua voz. Obrigado, conduza de forma poderosa o pastor Demóstenes, o pastor Jás, como pastor e os demais que estão nos ouvindo. Abençoa, visita cada lar, cada um. Nós te agradecemos e isso fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então, vamos lá. Pastor Demóstenes, agora o senhor vai apresentar aí a temática da noite, né? O dízimo na Bíblia e suas implicações. O senhor vai explicar aí a temática e, ao final, vai ter algumas perguntas e nós iremos responder. Eu vou fazer a pergunta e o senhor irá responder de acordo com a temática. Deus te Ok. pastor. Ok, muito obrigado, pastor Jadson. Agradeço primeiramente a Deus o privilégio, a oportunidade de poder compartilhar com todos os amigos, irmãos, os colegas pastores, essa reflexão de um tema que é um tema estratégico, eu diria assim, da palavra de Deus, né? E esse tema, ele tem sido muito debatido ultimamente, né? E muitas ideias são suscitadas a favor e contra, né? E isso justifica que se faça realmente classes e simpósios, encontros, seminários sobre o tema do dízimo, né? E das ofertas também. Porque muitas pessoas se esquecem do significado espiritual do dízimo e das ofertas. Aliás, muitas pessoas, quando nós damos ênfase no dízimo, muitas pessoas se lembram de Malaquias, capítulo 3, 8 a 10, que diz assim, trazei os dízimos à casa do tesouro. E a outra frase muito utilizada, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas, né? Então, baseado nessa passagem, muitas pessoas dizem que dízimo e oferta são duas coisas muito distintas. E são distintas na natureza, né? Na aplicação e no significado deles. Só que nós precisamos lembrar que o dízimo é uma oferta. Tem muitas pessoas que dizem assim, o dízimo foi abolido, mas as ofertas continuam. A pessoa que diz isso, ela não leu a Bíblia direito, né? E eu vi uma vez um ministro, né, num vídeo, dizendo, não, agora são as ofertas, o dízimo não. Eu pensei, puxa, e ele disse que fez teologia. Eu pensei assim, poxa, ele fez teologia onde? E como fez essa teologia, né? Porque se você for perceber, ler a Bíblia, você vai ver que na Bíblia tem dois tipos de ofertas. As ofertas fixas, que eram as ofertas da Páscoa, do Pentecostes, de gratidão, pacíficas, pelo pecado, pela expiação de um príncipe, pela nomeação do sacerdote, pelo nascimento de uma criança, pela cura de uma doença, pela purificação de uma casa, enfim, havia dezenas de ofertas, e elas eram fixas. Havia também ofertas em dinheiro fixas na Bíblia, né? Então, você tinha todo mundo, todo homem de 20 anos para cima era obrigado a dar uma moeda de prata para o templo. Todo ano era chamado de imposto de lembrar, uma oferta obrigatória, né? Que tinha que ser dada, né? Toda a colheita, todo mundo teria que tirar a oferta das primícias. Era uma oferta fixa, né? Não é negociável. Depois você tinha o dízimo, que é uma oferta fixa. Então, você tinha essas ofertas fixas. Agora, além das ofertas fixas, você tinha as ofertas voluntárias, né? As ofertas voluntárias eram votos, eram ofertas espontâneas, que eram dadas por ocasiões especiais, e eram ofertas que vinham de apelos que eram feitos por líderes, por sacerdotes, por exemplo, quando o tabernáculo foi construído, foi feito um apelo para trazer ofertas voluntárias, está lá em Êxodo 25, né? Todos conhecemos essa passagem, né? Ou quando Davi fez o apelo para a construção do Templo de Salomão, foi um apelo de ofertas voluntárias, né? Quando Neemias fez um apelo para que os príncipes e ele, além das ofertas regulares, dessem uma oferta especial, um pacto, né? Eles colocamos sobre nós preceito para dar oferta para a casa do Senhor nosso Deus, né? Então, essas ofertas são iniciativas pessoais. Então, são aquelas que têm iniciativa de Deus e aquelas que têm iniciativa do homem. A maioria dessas ofertas fixas, elas eram cerimoniais, elas só surgiram em função de duas coisas. Simbolizar a vinda de Jesus e seu ministério, ou
representar a experiência do povo de Israel em Canaã. Então, quando a experiência de Israel em Canaã acabou, essas ofertas acabaram. Quando Jesus veio, essas ofertas pararam. Então, essa oferta da fixa do Cordeiro e tal, a Páscoa, Pentecostes, essas ofertas, o sacrifício de animais, principalmente, que é o que mais chama atenção, elas eram ofertas fixas, mas que prescreveriam quando elas cumprissem o seu objetivo, quando alcançassem a sua realização. Pronto, simplesmente assim. Elas surgiram em função de uma tipologia, de uma simbologia, e quando essa tipologia encontrou o tipo, essa simbologia encontrou a realidade, acabou, não tem problema. Isso se vê na Bíblia, isso é uma explicação muito clara no livro de Hebreus, não há nenhuma questão quanto a isso. Agora, tem uma oferta fixa que não surgiu por causa do povo de Israel ter entrado no Egito e ter entrado em Canaã depois de sair do Egito, e essa oferta fixa não surgiu para simbolizar nenhum tipo de cerimonialismo apontando para Jesus. E só existe uma oferta fixa que é desvinculada de simbolismo, de tipologia, e que não está vinculada à teocracia israelita, nem a levitas, nem a nada. Chama-se dízimo. É a única oferta fixa que permanece depois que o sistema mosaico cerimonial cessa. Por quê? Porque o dízimo não tem significado simbólico cerimonial e não surgiu com levita. Lamentavelmente, eu já vi pastores, inclusive alguns até formados, dizerem que o dízimo surgiu, não adventistas, até agora não vi ainda, graças ao bom Pai Celestial, mas de outras denominações, havia alguns ministros até famosos dizerem, numa apologia contra o dízimo, de que o dízimo surgiu com os levitas, que é uma doutrina levítica, etc. Eu fiquei assim, muito chocado com essa declaração por parte de um ministro, que deveria ser preparado, porque isso retrata uma desinformação, com todo respeito, né? Uma ignorância das escrituras desse assunto. Pode ser uma pessoa até versada em outro tema, mas nesse é um erro grave. Por quê? Porque nós sabemos que o dízimo ele não tem começo. O dízimo é de épocas imemoriais. Não existe registro do começo do dízimo. Historicamente, existem vários historiadores e comentaristas especializados que mostram que o dízimo era praticado por nações do Oriente Médio e de várias partes do mundo, inclusive da Europa, na antiguidade, na pré-história, praticamente. Não digo na pré-história, mas nos primórdios da história. Né? Então, nos mesopotâmios, gregos, romanos, assírios, vários povos, babilônios, praticavam o dízimo. Só que praticavam com significado diferenciado, às vezes para assistência social, às vezes praticavam assim dentro da idolatria deles, mas o dízimo é uma prática que basicamente se perde ao seu começo, se perde na história da humanidade. É antiquíssimo. A primeira vez que a Bíblia menciona o dízimo é em Gênesis 14, que eu convido vocês para lerem comigo. Né? Gênesis 14 é a primeira vez. E em Gênesis 14 traz o episódio de Abraão, que ele foi resgatar Ló com sua família, e ele acaba derrotando os reis que atacaram Sodoma e Gomorra e levaram Ló cativo, e ele traz de volta Ló, traz de volta as pessoas que foram presas, traz de volta as propriedades que foram levadas. E as propriedades que foram levadas foram bens móveis e imóveis, animais e cereais. Isso é dito na Bíblia, e as palavras que a Bíblia usa refletem isso. A Bíblia diz que ele levou, diz aqui no capítulo 14, verso 11, que esses reis tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Então, temos duas categorias de pilhagem que eles fizeram. Eles pilharam todas as riquezas. A palavra bens aí, no hebraico, significa, é o recush hebraico, que significa bens móveis, imóveis, dinheiro, ouro, couro, peles, tudo que podia ser carregado, madeira, enfim. Escravos. E ele também levou todo o okel, que em hebraico é mantimento, e se refere a cereais, comidas, etc. Note que essas duas coisas foram levadas. Quando Abraão resgata tudo, que já está aqui no versículo 18 em diante, você encontra que Melquisedeque vai ao encontro de Abraão
E então a Bíblia registra o seguinte, está em verso 18 em diante. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não era levita. Esse episódio aqui, olha, por isso que eu disse que é uma desinformação assim brutal. Você aceita de uma pessoa que não estuda, que tal, mas um pastor formado, treinado, aí você fica um pouco chateado. Olha, Abraão, de acordo com os historiadores, arqueólogos, etc., Abraão está por volta do ano 2000 a.C. Alguns dizem que é de 1980, 2100, mas vamos dizer que seja no 2000 para tirar uma média. Ora, o povo de Israel entrou em Canaã, saiu do Egito quando? 1440. Tem outras datas, essa é uma das datas mais divulgadas por aí, 1440. Tem alguns que dizem que foi no ano 1500, outros dizem que foi no ano 1380, mas vamos voltar a 1440, que é uma data muito corrente em muitos meios evangélicos entre os adventistas. Então, você tem Abraão por volta do ano 2000 e você vai ter o povo de Israel saindo do Egito por volta de 1440, eles recebem a lei e a lei levítica. Ora, se você calcular de 1440 até o ano 2000, daqui a 60 anos, como é que um cidadão vai para a internet, num vídeo, dizer que o dízimo é levítico e quando os levitas acabaram, o dízimo acabou, porque era uma doutrina dos levitas e acabando no levita acabar. Tem uma pessoa que diz isso, não leu a Bíblia, né? O dízimo foi dado por Abraão a Melquisedeque, que não era levita. E esse Melquisedeque não era um indivíduo solitário isolado. As escrituras dizem, no Salmo 110, e é dito lá em Hebreus 7, que era uma ordem. Uma ordem é uma coletividade. Simultânea ou sucessória, ele tem uma ordem. Ou as duas coisas juntas. Esse sacerdote, Melquisedeque, um sacerdote verdadeiro, legítimo do Deus Altíssimo, ele era tão legítimo que Abraão encontrou com ele e ele disse, Melquisedeque trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele, Abraão, e disse. E até o apóstolo que escreveu lá a Epístola aos Hebreus, né, nós cremos que foi o apóstolo, outros dizem que não, mas isso não interessa, a Epístola aos Hebreus, no capítulo 7, diz que o fato de Melquisedeque abençoar Abraão é prova de que Melquisedeque era maior do que Abraão. E ele vai dizer que Melquisedeque é maior que Abraão, porque Melquisedeque representa Jesus, ele é semelhante ao Filho de Deus. Mas note as implicações disso, depois nós vamos ver. Aí o Melquisedeque diz, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, e aí ele faz uma declaração que é a base para o dízimo, que é a oferta fixa que permanece. Por que ela permanece? A oferta fixa permanece, essa é a única que permanece, porque ela não tem sentido simbólico, ela tem um sentido espiritual, relacional, de adoração. Ele diz assim, possuidor dos céus e da terra. Quando Abraão ouviu essa frase, né, ele diz, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Quando Abraão ouviu essa frase, Abraão, de tudo, Abraão lhe deu o dízimo. Porque Melquisedeque deu, digamos assim, a chave para Abraão. Disse, Abraão, você conseguiu toda essa conquista, mas note, quem lhe deu a vitória foi Deus, o possuidor dos céus. Ele é o dono de tudo. Ele é o Senhor. Aí Abraão, lembrando, Abraão, adorador do Deus vivo, Abraão reconheceu que Deus era o Senhor, que foi ele que deu a vitória, foi um milagre de Deus, e que ele era o possuidor dos céus e da terra. Do Senhor a terra, a sua plenitude, e o mundo que nele habita. Aí Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. Então, essa é a oferta fixa. Então, das ofertas fixas, a única que permaneceu é essa. Essa não surgiu com os levitas. E a Bíblia em nenhum lugar fala da abolição do dízimo. Se houver tempo, trataremos desse assunto aqui também. Então, aí Abraão devolve o dízimo de tudo. Vai a Bíblia dizer lá na Epístola aos Hebreus que os levitas recebiam dízimo, mas havia alguém que era maior que os levitas, a quem os levitas também davam dízimo. Então, os levitas, antes de existirem, já davam dízimo para Melquisedeque através de Abraão. É isso que a Epístola aos Hebreus, no capítulo 7, verso 1 a 10, explica. Porque ele diz, porque aqui na terra as pessoas dão dízimo a homens que morrem, mas ali nessa história de Melquisedeque e Abraão, que Abraão deu dízimo a Melquisedeque, o dízimo é dado àquele que vive, não viveu, vive. Para um bom entendedor, meia palavra basta. As escrituras estão aqui mostrando que
o dízimo é uma oferta fixa. Ela vem de tempos imemoriais. A primeira vez que ela é mencionada está em Gênesis 14, não é? Aqui você tem versos 18 a 21. E aí você tem aí que Abraão deu dízimo para alguém que não era levita. Abraão deu dízimo para alguém que era maior que ele. Abraão deu dízimo a alguém que representa Jesus. Jesus que vive recebe dízimo. É isso que ele está dizendo. O dízimo não foi dado a Melquisedeque, foi dado a Jesus. Isso prova, assim como os levitas eram um ministério legítimo, e a legitimidade deles dava o direito de receber dízimo, quem recebe dízimo é porque tem legitimidade para ser ministro. E ele vai dizer que Jesus recebeu dízimo, isso prova que Jesus é ministro legítimo. Se Jesus não recebesse dízimo, ele não seria um ministro legítimo, sacerdote legítimo, porque todo sacerdote tem direito e todo adorador no ministério do sacerdote legítimo tem a obrigação de devolver dízimo. E Jesus recebeu o dízimo de Abraão, e em Abraão recebeu de todo Israel e de todos os levitas. Então, é uma história impressionante, extraordinária, né? Então, o dízimo é a única oferta fixa que... Aí você diz assim, mas pastor, estou estranhando o senhor chamar... Desculpe, eu pego aqui algo. Você chamar o dízimo de oferta. Não, não sou eu que chamo. Você pega, por exemplo, a Bíblia em número 18, 24. Né? E se você pegar a Bíblia em número 18, 24, se você estiver com a sua Bíblia na mão, você me acompanha nessas leituras que eu estou fazendo. E que eu estou mencionando algumas aí. 18, 24 diz assim: porque os dízimos dos filhos de Israel que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. O dízimo já existia, foi dado a Melquisedeque, no tempo de Melquisedeque, e agora Deus estava dando aos levitas os dízimos dos israelitas. Mas o interessante é que a Bíblia diz aqui que esse dízimo é dado em oferta. Por quê? Porque o dízimo é uma oferta, só que é uma oferta fixa. E além das ofertas fixas, que só sobrevê o dízimo, você tem as ofertas, como eu disse, espontâneas, voluntárias. Essas continuam valendo sempre, as pessoas fazem seus pactos, fazem seus votos, ou dão ofertas proporcionais, voluntárias, regularmente, que é uma instrução da Bíblia. As ofertas voluntárias, não fixas, espontâneas, eram dadas antes do sistema levítico, durante o sistema levítico e depois do sistema levítico. O dízimo era praticado antes do sistema levítico, durante o sistema levítico e depois do sistema levítico. Por que isso? Ora, porque Jesus mesmo, em Mateus 23, 23, diz isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dizimais do endro, da hortelã e do cominho e negligenciais o mais importante da lei. Agora, a cláusula que nos interessa é a seguinte: deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Um cidadão disse o seguinte, que Jesus estava falando aí para os fariseus apenas e isso, esse conselho não vale para ninguém. Bom, essa é uma declaração tanto perigosa que um cristão não pode aceitar. Por quê? Porque todos os ensinos de Jesus, praticamente todos, foram dirigidos a judeus, a fariseus, a saduceus, a sacerdotes judaicos, a herodianos, ao povo de Israel. Os profetas do Antigo Testamento falaram aos israelitas. Na sua maioria, a mensagem é para os israelitas. Então, nós vamos dizer que a Bíblia não serve para nada, praticamente, porque ela foi direcionada, o Sermão da Montanha, por exemplo, foi direcionado para os israelitas. Tanto que ele diz, ouviste que foi dito aos antigos, cita Moisés. Ora, é um sermão para israelita, não tem nada a ver com isso. Então, essa moda de dizer que, não, o Antigo Testamento não vale mais, mas usa quando lhes interessa, e conta as histórias, etc. Os ensinos de Jesus só valem até o dia que ele, da cruz em diante, da cruz para trás, era uma conversa com os judeus. Então, essas pessoas, eu acho que, com todo respeito, eu compreendo a teoria deles, etc., mas eu acho uma leviandade com a palavra de Deus, principalmente considerando 2 Timóteo 3,16, 1 Pedro 1, 19 e 20, que diz que a Escritura é inspirada pelo Espírito Santo, que toda a Escritura é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Né? Então, quando nós pegamos a forma como os apóstolos, Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras, olha, isso não existia nem no Novo Testamento, Jesus estava falando
do Antigo. Jesus combateu Satanás com citações do livro de Deuteronômio, né? Então, quando a pessoa fica desqualificando as escrituras hebraicas, né? Minimizando, porque foi naquela época, etc., eu acho uma leviandade, com todo respeito, mas Jesus e os apóstolos não concordam com essa teoria. De modo que esse ensino de Jesus disse assim, ó, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ora, misericórdia, justiça e fé não tem prescrição, não tem abolição, não tem cessação, não tem começo nem tem fim. E a manifestação de devolver dízimo é o reconhecimento do Senhor, possuidor dos céus e da terra, como disse lá Melquisedeque. Do Senhor, a terra, é reconhecer que ele é o dono de tudo. Então, é a oferta fixa. Essa oferta perene. Não existe nenhum lugar da Bíblia que diz assim, o dízimo cessou. Não existe. Então, é uma prática do povo de Deus, estabelecida por Deus desde tempos imemoriais, sem nenhuma cláusula de abolição nas Escrituras. Agora, as pessoas estão modernizadas, estão querendo atualizar, revisionar a Bíblia e estão fazendo esse tipo de cristianismo pós-moderno, certo? Onde você pode mexer, você pode alterar, você pode modificar, não é? Mas o princípio continua válido. 10% do que nos pertence, entre aspas, na realidade pertence de fato a Deus e deve ser devolvido ao Senhor, além das ofertas voluntárias, né? Algumas pessoas perguntam, mas por que a gente não vê no Novo Testamento devolvendo dízimo, etc. Olha, a gente não vê no Novo Testamento muitas coisas. Porque o Novo Testamento ele não se propõe a repetir tudo que está no Antigo Testamento, não é necessário, em nenhum lugar ele diz para fazer isso, que isso é fundamental. Inventaram isso aí no mundo evangélico, mas isso não está na Bíblia. Que é uma verdade, para ser válida, tem que ser repetida no Novo Testamento. Isso é invencionice moderna. Na realidade, a Bíblia parte do ensino tácito. Quando o rico, lá na parábola do rico Lázaro, disse, envia aí alguém dentre isso é Jesus contando, né? Isso é Jesus que está contando. Envia alguém dentre os mortos para falar aos meus familiares, para que eles não venham para esse lugar de sofrimento. Aí Jesus disse, não, eles têm Moisés e os profetas. Ele, não, mas é bom mandar alguém. Ele disse, não. Se não ouvem Moisés e os profetas, não crerão nem que o morto ressuscite. Então, você, para se salvar, precisa de Moisés e os profetas. Assim como lá em Timóteo, a Bíblia diz, você sabe a Sagrada Escritura desde a meninice, que pode te fazer sábio para a salvação. Quando a gente lê isso lá na Epístola de Timóteo, capítulo 3, a gente fica assim, mas que escritura é essa? Quando Timóteo era pequeno, só existia o Velho Testamento, o Antigo Testamento. Pela fé que é em Cristo Jesus. Então, ele podia ter salvação pela fé em Cristo Jesus só com o Antigo Testamento. Mas hoje criaram a questão de ter que repetir tudo no Novo Testamento. Não precisa repetir. O Novo Testamento simplesmente diz, sigam as Escrituras. Creia em Moisés e nos profetas. Ah, mas eu não creio mais no Antigo Testamento. Então, o que você prega não tem valor nenhum, porque lá em Atos 17, as Escrituras são muito claras, né? Quando diz que os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porque os bereanos checavam se o que Paulo estava pregando tinha base no Antigo Testamento. Então, não é Paulo que diz o que o Novo Testamento vale ou não vale, é o Antigo Testamento que diz se Paulo está pregando a verdade, se o que ele pregou merece ou não crédito. Essa a ordem, está lá em Atos 17, na história dos bereanos, né? Mas hoje, muitos pregadores modernos, desse pós-modernismo, estão invertendo os valores. Agora não, são os apóstolos que dizem o que é que vale do Antigo Testamento. Quando não é isso que os apóstolos dizem. Os apóstolos dizem que o que vale deles é o que eles falarem que estiver de acordo com o que o Velho Testamento já falou. Então, o Antigo Testamento diz, ensina, e o Novo Testamento diz, aquilo que se cumpriu, cumpriu, e o que não era simbólico, continua valendo. Só que agora adaptado. Naquele tempo eles tinham uma vida agropecuária, e hoje nós temos uma vida monetária diferente, baseada na moeda corrente, diferente. Mas o princípio é o mesmo, são as posses. São as posses. Então, o que Jesus disse ali em Mateus 23, 23? Vale para judeus e não judeus. O que ele disse no Sermão da Montanha, vale para judeus e não judeus. O que ele disse ao longo dos evangelhos, vale para judeus. Seus ensinos são perenes, são eternos, são universais. E Jesus disse, vocês dizimam,
mas você deve dizimar e praticar justiça. Façam essas coisas, mas não. Jesus disse, olha, o dízimo não é tão importante. Jesus podia perder uma grande oportunidade de dizer assim, olha, o dízimo ele não tem muito valor. Como ele disse isso no Sermão da Montanha? Ele disse lá no Sermão da Montanha, olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos, né? Ouro por ouro, dente por dente. Eu, porém, vos digo. Pronto. Ele dizia a mesma coisa. Vocês ouviram o que foi dito lá dos antigos. Darás o dízimo. Eu, porém, vos digo. Ele não fez isso. Por que ele não fez isso? Porque o dízimo não foi abolido. Ao contrário, ele aproveitou para endossar e dizer que é tão importante guardar o dízimo quanto é importante praticar misericórdia, justiça e fé. Fazer estas coisas sem omitir aquelas. A parte mais importante da lei é esta, mas elas devem ser praticadas igualmente. Bom, essa é a minha explanação geral, tem muitas coisas a dizer. Agora, poderia acrescentar um detalhe antes de abrir espaço para as perguntas, dizer que sobre a aplicação do dízimo. Na realidade, nós temos na Bíblia muitos textos sobre a aplicação do dízimo. Eu sempre enfatizo o que a Bíblia vem mencionando no livro de Neemias e no livro de 2 Crônicas, capítulo 31, e Neemias, no capítulo 12, capítulo 13. Você tem também as declarações de Levítico 27, que o versículo 18 a 20, e você tem Números, me perdoe, número 18, que vai do verso 21 a 24, quando a Bíblia diz assim, os dízimos eu dei todo para os levitas, para o ministério deles, dei todo. Não deu uma parte, deu todo. Lá em Malaquias 3, 8 a 10, diz assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. O dízimo é uma oferta fixa. E tem as outras ofertas, porque a Bíblia diz os dízimos e as ofertas. Aliás, a palavra oferta lá em Malaquias é a palavra terumá. E lá em número 18, 24, quando diz que o dízimo é oferta, é a palavra terumá. Porque a Bíblia está dizendo o seguinte, os dízimos que eu dei aos filhos, aos levitas, que os filhos de Israel trazem aos levitas como oferta, a Bíblia está dizendo assim, os dízimos que os filhos de Israel trazem para os levitas como terumá, como uma oferta. A palavra terumá significa um presente, um dom, uma dádiva. E a Bíblia diz, vós me roubais no dízimo e nas ofertas. Veja, o próprio dízimo é uma oferta, só que é oferta fixa. Por isso que lá em Malaquias ele fala dízimo e oferta. Por quê? Porque ele está falando do dízimo que é uma oferta fixa e está falando das ofertas voluntárias. Mas ambos são ofertas. Então, número 18, 24, o dízimo é oferta. É uma terumá, mas é dízimo, 10%. Em hebraico, mas é 10ª parte. Em grego, no Novo Testamento, decate, 10ª parte, 1/10. Então, você tem uma oferta, terumá, em número 18, 24, que é toda para o ministério sacerdotal, toda, é uma oferta fixa de 1/10. E você tem a oferta, que é terumá também, ambas são terumá, são ofertas, são dádivas, mas a outra não é fixa, é você que decide quando dá. Mas ambas são importantes. E não devolver qualquer uma das duas é rouba deles. A minha vai me roubar, não diz a oferta, é o ensino bíblico. Né? Agora, veja, nas escrituras nunca, vou repetir 3 vezes, nunca, mais uma vez, nunca o dízimo é usado para nada além de pagar o pessoal do ministério. Nunca. Para construir o santuário foram ofertas, está lá em Êxodo 25, ou você vai, 1 Crônicas 29, você tem o relato lá das doações, né, de Davi, que fez todas aquelas doações para a construção do Templo de Salomão, né, mas não se usou, em nenhum momento se usa o dízimo. Neemias veio reconstruir, nada, o dízimo é só para pagar o ministro. Por isso que você tem a terumá para o sacerdócio e a terumá para as demais coisas sagradas. Então, o óleo santo, as vestes sacerdotais, a manutenção do santuário, né? O incenso sagrado, né? Tudo que se fazia era com ofertas terumá voluntárias. Agora, os ministros eram pagos com terumá fixa de 10%. Você tem 2 ofertas que permaneceram, que são perenes, porque são independentes do sistema levítico.
o dízimo, que é a terumá fixa, e as ofertas voluntárias, que são terumás espontâneas. Isso é bíblico, mas está lendo na Bíblia. O que você vai ver é o seguinte, aí o pessoal diz assim, mas eu peguei meu dízimo para ajudar os pobres. Isso não existe na Bíblia, isso é uma invenção humana. Os seres humanos sempre estão procurando melhorar o plano de Deus, serem bondosos espirituais, desobedecendo o que Deus determinou. Então, você vê Saul, Deus disse, vá lá e mate aquele gado todo. Saul chegou lá e encontrou o rebanho do rei Agag, né? Estou lá no livro de Samuel, a história, né? E ele viu aquele rebanho enorme de vacas, tudo de raça e tudo, e ele aí disse, não vou matar isso aí. Isso aí não tem sentido matar esses animais, eu vou conservar esses animais, vai enriquecer Israel e vai me enriquecer também. E aí, quando Samuel foi reclamar, ele disse simplesmente o seguinte, não, eu guardei isso aqui para fazer sacrifício ao Senhor. E aí Deus disse, não, nada disso. Você não pode melhorar o que Deus determinou, pode parecer um prejuízo, pode parecer um nonsense, pode ser uma coisa que não é pragmática, mas é o que Deus determinou, ué. Deus não quer que se use dízimo para o ministério, para ajudar pobre. Para isso existia outro dízimo, que aí vem porque muitas pessoas confundem a utilização do dízimo. Essa é uma das razões. Uma das razões é essa, que as pessoas, por desinformação, elas não sabem que na Bíblia tem 3 dízimos. Tem um dízimo de 1 Samuel 1:15 em diante, verso 17, 18, lá para frente, que começou somente quando Saul subiu ao reinado. Quer dizer, Israel, eu disse, saiu do Egito em 1440, né? E vagou 40 anos no deserto, entrou em Canaã, digamos, em 1400. Saul sobe ao trono por volta do ano 1000. Então, 400 anos depois que eles entraram em Canaã, já tinha passado vários juízes, né? E o último foi Samuel, então vem Saul. Aí, quando Saul sobe ao trono, Samuel fala, orientado por Deus, que o rei ia dizimar os animais, ia dizimar tudo, as plantações dos israelitas. Então, esse é o dízimo mais novo, é o dízimo mais transitório. Ele começa só com a monarquia, por volta do ano 1000, com o rei Saul, e termina quando a monarquia termina, né? Que vai lá ser já quando termina a nação israelita, né? Por volta aí do ano 70 e tal. Talvez antes, né? Porque aí, no tempo de Herodes, eles já cobravam o dízimo e cobravam outros impostos. Aí, esse dízimo, ele cessou, acabou. Ele tem um começo, tem fim. Tem um começo que dura 1000 anos, aproximadamente. Agora, quando você vai para o segundo dízimo, esse segundo dízimo está em Deuteronômio, e em 3 passagens são muito conhecidas e citadas. Deuteronômio 12, 14, 26, né? Que é o Deuteronômio 12, 17 a 21, Deuteronômio 14, 22 a 29, e Deuteronômio 26, 12 a 14. Nessas passagens, é dito que tem um dízimo ali que não era entregue, não pertencia todo ao sacerdote, ele pertencia ao adorador, ele não era levado à casa do tesouro, o outro tinha que ser levado à casa do tesouro, você vê que são diferentes, né? Ele era para ser usado para pagar despesa de peregrinação da família que ia ao templo, todo ano, menos a cada 3 anos, ou seja, no terceiro ou sexto ano. E no terceiro e sexto ano, eles pegavam esse dízimo, esse outro dízimo, e guardavam nas portas de suas casas. Chamava todo mundo que não tinha terras e distribuía. Eles não davam a levita, eles faziam um banquete para os pobres, para os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, que nem eram israelitas, estavam por lá, chamavam os levitas também. E participavam de um banquete ali, então eles distribuíam para os pobres. Esse dízimo, ele é diferente, ele surge só quando o povo de Israel entra em Canaã. Por quê? Porque quando nós lemos as passagens, está claro que essas passagens dizem que esse dízimo será dado quando eles estiverem nas suas cidades. Quando eles estavam no deserto, eles não tinham cidades. Quando vocês estiverem nas suas cidades, quando vocês entrarem em Canaã, estiverem tomando posse da terra nas suas cidades, de lá, Deuteronômio 12, 14, 26, as passagens que eu mencionei, né? Essas passagens poderão ficar disponíveis depois para o pastor disponibilizar para vocês aí, anotarem com mais calma. Deuteronômio 12, 17 a 21, Deuteronômio 14, 22 a 29, e tem o capítulo 15, verso 1, e Deuteronômio 26, 12 a 14. Agora, a cada terceiro ano, de lá, Deuteronômio 26, 12 a 14, a cada terceiro ano, eles não iam com esse dízimo gastar, eles compravam o que queriam. Se eles morassem perto, eles levavam os animais, frutas e tudo, e faziam banquete. Se eles morassem muito longe, eles vendiam aquilo e levavam o dinheiro. Pronto. O dízimo do sacerdote, eles não podiam vender e levar dinheiro.
eles tinham que levar para o sacerdote avaliar e vender ali em loco e botar o dinheiro na casa do tesouro, se fosse o caso. Porque muitos desses dízimos, eles guardavam a parte para a despesa e o sacrifício. Mas não podia guardar tudo, que apodrecia, não tinha geladeira, não tinha conservação. Os animais não tinham onde botar. O santuário era um lugar pequeno. Mesmo o templo de Salomão, que era grande, ainda era pequeno demais. Não tinha onde guardar bois, ovelhas, bodes, cabras. Né? O santuário não tinha curral, não tinha estrebaria, não tinha pasto. Aliás, aquela região nem pasto tem. Quem cria ali cria cabra, poucas ovelhas, porque é um lugar desértico. Jerusalém fica no deserto do Negev. Né? Conhece a geografia, ele sabe disso. Então, ele levava os animais eram vendidos aos cambistas e o dinheiro era colocado dentro do dinheiro do dízimo, dinheiro de oferta de expiação, tudo que não era sacrificado no dia era vendido. Né? Agora, as pessoas não leem a Bíblia direito, lêem a Bíblia assim muito rapidamente, não prestam nessas coisas. Só ler Levítico 27, verso 8 em diante, você vê que tudo era avaliado, até as coisas consagradas, os votos, tudo era avaliado, vendido. Né? Na hora que eles levavam os animais e os cereais, aí o sacerdote avaliava, dizia vale tanto, guardava a parte, e a parte que não ia ser consumida, eles vendiam ali mesmo para os cambistas. Já existiam os cambistas para isso mesmo. Jesus não era contra os cambistas, Jesus foi contra os cambistas trabalharem na área de oração, é outra história. Os cambistas eram pessoas que vendiam as coisas que os sacerdotes avaliavam. Isso era uma prática comum em Israel. Basta ler o livro de Joaquim Jeremias, que é um grande historiador do judaísmo, pode ler e Flávio Josefo também, você vai ver que realmente havia isto. Né? Então, esse dízimo ele só começa quando o povo entra em Canaã. E aí eles têm a cidade deles, têm as colheitas, e nesse ciclo de 7 anos, eles fazem todo ano uma reserva de um outro dízimo, um segundo dízimo, que era para eles peregrinarem, fazerem banquetes lá na adoração, e não davam na casa do tesouro, nem davam todo para o levita, porque o do levita, diz lá, na passagem que eu li para vocês, em Levítico 27, número 18, que o dízimo é todo do levita, e em Malaquias 3, 8 a 10, diz que todo o dízimo, não é uma parte, é todo o dízimo. Então, a pessoa que lê a Bíblia rapidamente não percebe essa distinção, uma distinção brutal, né? E essa leitura não é uma coisa nova que eu estou fazendo, ou que a igreja adventista faz, ou que alguma igreja evangélica faz. Tem vários comentaristas de outras denominações que conhecem isso, né? Sabem disso, está escrito no livro dele. Mas você lê Flávio José, por exemplo, uma pessoa praticamente contemporânea de Jesus, né? E Flávio José, ele registra isso, que havia 2 dízimos em Israel. Se você lê Joaquim Jeremias no livro dele, como era a Palestina, como era Jerusalém no dia de Jesus, ele diz que havia 2 dízimos em Israel, além do dízimo dele, 2 dízimos em Israel, o dízimo sacerdote e o dízimo que era para os pobres, para a peregrinação. Quem lê o livro de Tobias, por exemplo, que é um livro de 100 anos antes de Cristo, o livro de Tobias é um livro que não é canônico, mas ele conta a história da prática religiosa dos judeus. Ele diz que o Tobias conta no capítulo 1 do livro de Tobias que ele levou o segundo dízimo para os pobres depois de tirar o dízimo do sacerdote. Não é? O livro de Jubileus, por exemplo, que é um livro judaico também, de tradições judaicas, conta, do livro por volta de 700 antes de Cristo. O livro de Jubileus fala que havia, acho que é capítulo 32, se não me falha a memória, ele fala que realmente havia 2 dízimos, o segundo dízimo que era para ajudar os pobres. Alguém por aí, não sei quem foi na internet, aí era contra o dízimo e botou que o dízimo o dízimo não é para dar para a igreja, o dízimo é para gastar para ajudar os pobres, para melhorar a condição socioeconômica da igreja e do povo, é uma redistribuição de renda. A pessoa fala isso, é a pessoa em cima da arrogância com pouco conhecimento. Querendo, isso é uma coisa que não é verdade. Né? Quando a gente lê a Bíblia, vê que não é isso. E quando você vê a história judaica, você pega, por exemplo, a enciclopédia judaica da década de 60, vai dizer que havia 2 dízimos, explica detalhadamente sobre esse assunto. Você pega a enciclopédia judaica revisada de 2007, está disponível de graça no Google, você baixa ela em PDF, ela vai dizer a mesma coisa. Havia 2 dízimos em Israel religioso. Um era para o ministério, o outro era exclusivamente para o adorador gastar na adoração todo ano, menos no terceiro e no 6º ano, quer dizer, a cada 3 anos do ciclo sabático. O ciclo sabático só passou a valer quando eles entraram em Canaã. Só é ler Levítico 25, 1 a 5. Levítico 25, 1 a 5 diz, quando você entra em Canaã, você tem que guardar uma semana de 7 anos. Aí quando você lê Deuteronômio 14, 12, 14, 16, você vai ver que esse dízimo é a cada ano, nas suas cidades, na colheita, quando estão já em Canaã. Mas no 3º ano, a cada 3º ano, não, mas no 7º ano a terra terá um descanso. Então você percebe que esse dízimo era dado dentro do ciclo sabático. Esse dízimo não existia enquanto o povo estava no deserto. Só existia a lei, mas ele não foi praticado. Ele só foi praticado
quando eles entraram em Canaã, conforme a instrução da Bíblia. Então, esse é o segundo dízimo. Agora, o primeiro dízimo, esse eu já mencionei para vocês, vem de tempos imemoriais, foi praticado mais de 500 anos antes dos levitas existirem, Israel existir como nação, e não existe nenhuma cláusula de abolição, e no livro de Hebreus diz que Melquisedeque, na realidade, é o representante de Jesus, quem recebeu aquele dízimo foi Jesus, porque o mistério de Jesus é maior do que o dos levitas e de todos. E uma pessoa dizer que o dízimo foi abolido, você tem a paciência, é a pessoa querer chutar a Bíblia e jogar na luz. Então, a gente só diz que foi abolido quando a Bíblia diz que foi abolido explicitamente e diretamente, mas nunca por suas sabedorias humanas ou porque a pessoa é egoísta, avarenta e não quer. Na realidade, você tem pastores evangélicos e adventistas que dão muito mais, devolvem o dízimo, mas dão mais 10, 20%. Tem um pastor aí que não é adventista, ele é um grande empresário, ele dá 90% a título de ofertas e dízimo para a igreja, devolve o dízimo para mais 80%. Ele disse, porque eu estou dando para o Senhor Jesus, para a pregação do evangelho, para o seu ministério, o dízimo é uma oferta fixa, é uma base mínima. Ele diz assim, e ele faz a interpretação correta. O dízimo é a base mínima. Onde é um pastor devia ter 100, onde a igreja devia ter 10, ter 100. O evangelho tem que ser pregado no mundo todo. Como é que Jesus manda fazer Mateus 28, dizendo, vai pregar o evangelho em toda criatura, em todo mundo, e o pessoal pagando isso com mixaria? Ah, não, mas com o Espírito Santo vem, não precisa de dízimo nem de oferta. Quem fala isso é porque não lê Bíblia. O momento em que a igreja teve mais poder espiritual foi no Pentecostes. O que aconteceu no Pentecostes? Ah, ele não dava o dízimo no Pentecostes. Claro que ele não dava o dízimo, ele dava era tudo. Ele dava era 100%. Aí está aqui, olha. 100%, não era dízimo, era total. É claro que ali foi excepcionalidade, né? Mas dava 100%. Quanto mais há poder do Espírito Santo numa pessoa e numa igreja, ela vai ser mais generosa de oferta. Quanto mais mesquinho e carnal for o ser humano, menos ele devolve o dízimo de oferta. E para se enganar, ele pega o dízimo de oferta e usa particularmente. E ele frauda o esforço da igreja de Deus em evangelizar o mundo. Ele vira um lobo solitário. Ele despreza a igreja. A palavra igreja significa conjunto, unidade, comunidade, reunião, congregação. Jesus veio não salvar só indivíduos, a Bíblia diz que ele veio salvar a igreja. A Bíblia diz lá em Efésios 20 diante que Jesus veio e morreu pela igreja, não foi só por indivíduos. Apesar, hoje temos numa época modernista, pós-modernista, aí muita ênfase no indivíduo, no particular, no egoísmo, no egocentrismo. Não. Jesus veio morrer por você, mas ele veio morrer pela igreja, porque a igreja tem um trabalho a fazer, pregar o evangelho a todo mundo, e o dízimo de oferta serve para isso. Agora, além do dízimo de oferta para a igreja, você faz o que a Bíblia ensina, tirar uma parte, conforme suas condições, para ajudar os pobres. Assim que eu faço e outros que conhecem a Bíblia fazem. Agora, tem muitos pastores que eles só querem dar dinheiro para os seus ministérios e vivem de salários estratosféricos. Ganham mais do que muitos empresários milionários por aí. Não, o que interessa é traga dinheiro. Não, sabe? O dízimo tem uma aplicação, a oferta tem outra aplicação, e na Bíblia, o dízimo não era aplicado pelo pastor. O pastor ele era empregado da igreja. Isso, tanto lá no Antigo Testamento, ele era empregado da comunidade de Israel. Todos os dízimos iam para a casa do tesouro, ou era gerenciado diretamente pela casa do tesouro, em alguns casos, porque em alguns casos as pessoas não podiam levar o dízimo do sacerdote para a casa do tesouro. Você tem esse exemplo. Você tem 2 exemplos na Bíblia. É até útil para a pandemia que nós estamos vivendo. Tem muita gente que não pode levar o dízimo para a igreja, na verdade. E aí diz, não posso levar, não está tendo culto. Isso não é desculpa. Porque Deus proveu recursos hoje para você mandar esse dinheiro, esses recursos, para a igreja ter isso, para pagar os pastores, pagar água, pagar a luz, pagar suas contas, que mesmo durante a pandemia as despesas continuam. A luta continua, a evangelização continua, né? Então, você tem, por exemplo, o exemplo de... Eu anotei aqui, só do exemplo, a título de exemplo mesmo. O exemplo de Neemias 12:44 e Neemias 13:10-13. Nesse exemplo, no tempo de Neemias, todos os dízimos eram levados para a casa do tesouro, na mão do tesouro, e os tesoureiros, eles, a partir dali, é que pagavam todos os levitas que trabalhavam no ministério. Levita nenhum recebia dízimo e levita nenhum ficava com dinheiro para ele, de acordo com o que a comunidade dele pagava. Os levitas moravam em várias regiões de Israel, eles moravam separados. Eles faziam turnos rotativos no templo.
Mas eles moravam lá no norte, onde tinha muita colheita, perto do Mar da Galileia, onde era tudo verde, mas ele não ficava com o dízimo, o dízimo vinha todo para a casa do tesouro. Era uma administração centralizada no tempo de Neemias. Só é ler o livro de Neemias, e quem não souber ler Neemias, lê os comentários judaicos, lê as enciclopédias, você vai entender. Era centralizado ali. Estou dizendo porque eu já li. Então, nenhum israelita dava dízimo para levita. Dava dízimo para cada tesouro. Tinha os tesoureiros dos dízimos, das ofertas, que eram ficar separados, porque tinha aplicações separadas. Uma coisa muito bem organizada. E eles tinham a relação de todos os sacerdotes com suas famílias, os levitas, e eles periodicamente davam as suas porções, seus pagamentos. Esse é centralizado, logo, todo mundo leva para lá. Agora, eu tenho um exemplo de um outro momento, que já foi um momento mais difícil de se levar. Então, o que acontecia? Os levitas, tesoureiros e sacerdotes iam na fazenda da pessoa, e ali eles recebiam o dízimo, e a partir dali eles tinham homens de confiança, sacerdotes de confiança, nomeados em cada cidade, para receberem os dízimos e as ofertas, pegar a porção do sacerdote, dar para eles, e a diferença dá para o tempo. Certo? Então, o importante não é se o sacerdote vem buscar ou eu vou levar. Por que no tempo de Ezequias eles faziam isso? Isso está lá em 2 Crônicas, né? 31, capítulo 31, verso 15 e 19. É um exemplo da... Continuava centralizada a administração, só que agora, como por quê? Porque Israel estava com seu território inteiro. Então, era muito longe eles descerem. Alguns traziam, mas alguns não conseguiam levar frutas, elas apodreciam. Cereais apodreciam. Animais podiam morrer. Faziam uma viagem de 200 quilômetros para entregar o dízimo na casa do tesouro. Então, os sacerdotes tinham já funcionários do templo nas cidades distantes. E as pessoas nessa cidade distante, esses sacerdotes, eram autorizados a receber o dízimo, contabilizar, dar as porções sacerdotais. Só ia para o templo a diferença, ou já transformado em dinheiro, que não perecia. Até surgiu um irmão dizendo, não, mas o dízimo não era dado em dinheiro, e aí só existia um dízimo, não era dado em dinheiro, mas aí o indivíduo se equivocou demais, porque ele disse que só existia um dízimo e não era dado em dinheiro, mas em Deuteronômio 14, 24, se faz Deuteronômio 14, 24, diz claramente que o dízimo era dado quando era longe, esse era o segundo dízimo, né? Mas como ele disse que 14, 25, como ele disse que só existia um dízimo só, né? Então, diz que o dízimo, quando era a pessoa morar muito longe e ia lá levar o dízimo, ele não podia levar os animais, as coisas, era difícil levar, então ele vendia e levava o dinheiro. Mas esse era o segundo dízimo, né? O primeiro dízimo, eles tinham que levar os animais e levar os cereais para ser avaliado pelo sacerdote. Ele não podia, ele mesmo, o adorador, avaliar. O sacerdote tinha, se você consagrasse uma casa a Deus, era o sacerdote que avaliar. Se você consagrasse um campo, era um sacerdote que avaliar. Se você consagrasse um animal limpo, um animal imundo. Se você consagrasse sua vida, o sacerdote avaliaria quanto sua vida vale em termos de dinheiro para... Você está estranhando, mas é verdade. E o próprio dízimo, o sacerdote avaliava. Aí, se a pessoa, depois que ele avaliava, se a pessoa trocasse esse dízimo, ele pagava uma multa de 1/5, de 20%. Como é que o sacerdote sabia quanto valia? Porque ele avaliava em dinheiro aquilo ali. E ele cobrava em dinheiro. Não vinha um pedaço de boi. O boi era 100%, corrijo. Os cereais, as frutas, era 20%. Mas isso não era só do dízimo. Todo que era consagrado a Deus, que era santo ao Senhor, inclusive o dízimo é santo ao Senhor, era feito assim. Então, como os sacerdotes, Israel estava com seu território completo, porque no tempo de Neemias o território de Israel estava bem menor, eles tinham vindo do cativeiro, tinham perdido muito território. Então, todo mundo podia trazer pessoalmente o dízimo para a casa do tesouro. Mas nos tempos de Ezequias, o território é mais vasto, então não dava para trazer sempre. Então, o sacerdote ficava na cidade, lá ele avaliava quanto que era, distribuía para os seus irmãos, e então a diferença ele mandava para já transformado em dinheiro, com as multas também e tudo. Esse é quem conta a Bíblia. Então, a Bíblia, ela dá o exemplo e a gente adapta a nossa realidade, mas nunca deixa de praticar a verdade. A doutrina está aí para ser praticada. Bom, eu tenho muita coisa para falar. Eu acho que falei só, fiz um panorama para vocês, mas agora eu paro por aqui e deixo para que vocês perguntem. Vocês perguntam o que quiserem, eu respondo o que eu puder. E o objetivo aqui é nós aprendermos junto
juntos o que a Bíblia diz, né? Eu passei por muitas passagens, não aprofundei o comentário sobre elas, mas eu procurei dizer algo que deixasse o entendimento claro para aqueles que estão nos assistindo. Eu tenho certeza que, se não todos, a maioria entendeu perfeitamente. O dízimo continua válido, o seu destino é exclusivamente para o ministério, e para outras finalidades você tem as ofertas voluntárias. São as duas ofertas que permaneceram válidas desde tempos imemoriais e nunca cessaram de existir, independente de ser da época de Abraão, que era uma religião tribal, depois de Israel, que era uma religião teocrática, depois do cativeiro, durante as sinagogas, enfim, e depois que Jesus morreu. As duas ofertas continuam. As ofertas continuam. Aí eu ia dizer, não, as ofertas acabaram, menos, as ofertas continuam, mas o dízimo acabou. É porque a pessoa é ignorante, não sabe que o dízimo também é uma oferta. Só que é a oferta fixa. A única que permaneceu, porque ela nunca foi alvo de uma abolição. Abro para perguntas agora. Muito obrigado a vocês. Que Deus nos abençoe para sermos fiéis na devolução dos dízimos das ofertas, para o avanço do Evangelho por amor a Jesus, como uma expressão de amor à obra de Deus e ao Senhor, que deu tudo por nós e nos pede tão pouco. Amém, pastor. Louvado seja Deus.